Bom, esse exercício aqui Enem 2000, antigão, né, as primeiras edições do Enem, diz que ainda hoje, e isso era em 2000 e ainda né, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, né, moringas, potes de cerâmica não esmaltada, tem aqueles filtros, né, de água de barro, filtros de barro, né, para água, para conservar a água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Então, quem já tomou água aí de moringa ou daqueles filtros de barro sabe que se você pegar uma água que está em cima da mesa e uma água de dentro desse filtro, desse jarro de barro, está numa temperatura menor. Por quê? Então, o que será que acontece ali dentro, do ponto de vista termoquímico? Então, vamos lá. O barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor. Então, isola a água do ambiente. Tá, mais ou menos. Agora, por que a água que você colocou lá dentro, numa temperatura que você deixa ali duas jarras, né, de plástico com água na mesma temperatura, coloca uma dentro do pote de barro? Por que ela, que estava na mesma temperatura da outra, vai passar a ficar mais fresca, né? Então, mantendo-a sempre uma temperatura menor que a dele ambiente, né? Não tem motivo nenhum para resfriar a água, né? Se você colocasse, né, como se fosse um isopor, o isolante térmico, você coloca lá dentro, ele mantém, né? Ele diminui a troca de energia com o ambiente. Então, aqui não tem razão essa aqui, porque se você fizer esse experimento colocando duas jarras com água na mesma temperatura, deixar elas em equilíbrio ali na mesa e depois pegar o conteúdo de uma delas e colocar numa moringa, não é por conta de isolamento que aquela água lá vai resfriar em relação a que ficar fora da moringa. Na letra B, o barro tem poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. Então, se isso fosse verdade, né, a gente não teria água lá dentro, né? Teria outra coisa. Quando a gente tira lá, é água. Então, não tem nenhuma reação química acontecendo ali. Letra C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas. Então, se você tiver a oportunidade de pegar aí pela frente uma moringa, um pote, um filtro daqueles, se você passar a mão por fora, você vai ver que ele está meio molhadinho. E é justamente por isso, né? Por que está colocando aqui, ó, pote cerâmica não esmaltada? Quando você tem uma cerâmica esmaltada, não existe essa possibilidade da água passar através da parede e chegar até a superfície externa, né? Como acontece nesses potes de barro não esmaltados. Então, essa C é a correta, né? Nesses potes de barro, a água de dentro, uma parte dela passa pela porosidade, né, da parede, chega até a parte externa num fio muito fino, só que suficiente para aquela água externa evaporar. Então, parte dessa água que chega do lado de fora da moringa evapora. E para evaporar, o que é evaporar? Passar do líquido para o gasoso. E do líquido para o gasoso é um processo exotérmico. Eu tenho que fornecer energia para o líquido para ele virar gasoso. E de onde que virá essa energia, né? Se eu tenho um processo exotérmico na evaporação, eu vou ter que ter próximo dele um processo endotérmico acontecendo, que é isso aqui, ó, tomando o calor da moringa e do restante da água. Então, por que a água fica mais gelada? A pequena parte de água que chega na parte externa da moringa rouba, né, pega a energia dessa água que está interna e muda de estado físico. Com isso, vai tirando energia da água que está dentro da moringa e ela vai resfriando a temperatura em relação ao ambiente, né? A uma água que esteja fora, numa vasilha de plástico, por exemplo, né? Aí aqui as outras, né? O que estaria errado, né? O barro é poroso, então a letra correta é a C, né? O barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa, né? Até aqui, mais ou menos, né? Ela se depositar, meio estranho, mas ela chega até a parte de fora. A água de fora sempre está a uma temperatura maior que a de dentro, né? Então, aqui essa parte, esse deposite na parte de fora é que está equivocado. Letra E, a moringa é uma espécie de geladeira natural
liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água. Então vamos lá, o que são substâncias higroscópicas? Essa palavrinha aqui significa que a substância absorve água, né? O sal de cozinha é uma substância levemente higroscópica. Se você pegar aí o saleiro, né? Que tem aqueles furinhos pequenos em um dia chuvoso ou um tempo onde a umidade do ar está alta, você percebe que ele entope, né? Por que ele entope? O sal consegue absorver partículas de água do ar e passa então a formar grãos maiores e entope. É por isso que alguns colocam arroz dentro do pote de sal, né? Ou do saleiro, porque o arroz tem também propriedades higroscópicas, né? Então, se você deixar seu celular cair aí na água, né? Então, uma coisa que você pode fazer é tirar a bateria e enfiar num pote com arroz, né? O arroz vai conseguir tirar um pouco da água que tiver aí entrado nos circuitos, né? Mas não deixa cair na água não, que é melhor para você. Beleza? Então, essa aqui é parte teórica. Detalhe para as turmas do IFMS, estava trocado o gabarito. Essa questão no gabarito que eu mandei é a questão 10, tá? Estava invertida a 9 e a 10. Eu inverti na hora de imprimir e esqueci de inverter no gabarito, tá? Então, essa aqui é a 10 do gabarito e não a 9. E a que está lá como 10, como 9 é a 10, efetivamente, do gabarito. Beleza? Então, esse é fácil, né?